Olá, orçar uma obra pública pode parecer um verdadeiro labirinto, né? Mas e se existisse um mapa? É exatamente isso que vamos fazer aqui, seguir passo a passo as diretrizes oficiais do Tribunal de Contas da União para criar orçamentos que sejam precisos e à prova de falhas. Vamos começar? Para começar, vamos dar uma olhada neste fluxograma. Ele é basicamente o nosso mapa. O TCU divide o processo todo em 3 etapas, que são fundamentais. A verdade é que, dominando esse fluxo, o caminho fica muito mais seguro para orçar qualquer obra pública. É por aí que a gente começa. O nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, a gente vai entender a base de tudo. Por que o orçamento é tão importante? Depois, vamos mergulhar em cada uma das 3 etapas práticas: quantificação, custos e preço final. E para fechar, vamos ver aqueles erros mais comuns, justamente para a gente conseguir evitar. Vamos lá? Então, antes de sair calculando, é crucial entender o porquê das coisas. O orçamento, veja bem, não é só uma lista de preços. Ele é a fundação, a base que sustenta o projeto inteiro, desde a licitação até a entrega final. E olha, aqui tem um ponto que o TCU bate muito na tecla. A precisão do orçamento está diretamente ligada à qualidade do projeto de engenharia. Não tem mágica. Um projeto incompleto ou mal feito não é só um risco, não. É praticamente a receita certa para um orçamento furado e para um monte de dor de cabeça lá na frente, na execução. É bom pensar na planilha orçamentária como um documento vivo. A função dela vai muito além da licitação. Ela serve para checar se tem dinheiro, para balizar as propostas das empresas, para fiscalizar a obra e, claro, para garantir que os pagamentos e aditivos sejam justos. Resumindo, é o DNA financeiro do projeto. Certo. Agora sim, vamos para a primeira etapa prática. É aqui que a mágica começa a acontecer. A gente transforma os desenhos, as plantas, as especificações técnicas em uma lista detalhada de tudo o que precisa ser feito, item por item. De volta ao nosso mapa, vamos focar na primeira caixa: levantamento e quantificação. O trabalho aqui é minucioso. É analisar cada detalhe do projeto para listar e medir todos os serviços. Absolutamente nada pode ficar de fora. E nesse ponto, a palavra de ordem é transparência. O TCU exige que cada quantidade lançada na planilha tenha uma memória de cálculo, que comprove de onde aquele número saiu. Aquela prática de criar uma gordurinha no orçamento, sabe, com quantidades superestimadas, é expressamente proibida. Tudo precisa ser justificável. Ok, com a lista de serviços e as quantidades todas na mão, a próxima fase é, bem, colocar um preço em cada uma delas. Vamos entender como esse quebra-cabeça de custos é montado. Olhando o nosso fluxograma, a gente chega na segunda etapa, a definição dos custos unitários. Para cada serviço que a gente listou, pensa aí, escavação de vala, concreto armado, instalação de janela, precisamos agora atribuir os custos de materiais, mão de obra e equipamentos. Mas como definir esses custos de um jeito que seja justo e padronizado? A resposta está no uso obrigatório dos sistemas de referência. Eles funcionam como uma base de preços oficial para evitar o famoso sobrepreço e garantir que o dinheiro público seja bem usado em todo o país. E o principal desses sistemas é o SINAPI. Pense nele como a grande tabela de preços oficial para a construção civil no Brasil. Para a maioria das obras com recursos federais, usar os custos do SINAPI não é uma escolha, é uma exigência da lei. Só que aí vem aquele desafio que todo profissional da área conhece bem. O que fazer quando o custo do SINAPI, sei lá, para areia, não reflete de jeito nenhum a realidade de um canteio de obras lá longe, super remoto? E o custo do transporte, como fica? A regra não é cega, mas ela exige muito rigor. O TCU permite sim adaptações, só que elas precisam ser muito bem justificadas. É preciso um relatório técnico assinado por um profissional habilitado que comprove a necessidade de cada desvio da referência. Isso garante que o ajuste é técnico e não arbitrário. Com os custos diretos de todos os serviços já definidos, a gente chega na etapa final do cálculo. É aqui que o custo de produção se transforma no preço de venda da obra. E aqui está a última peça do nosso quebra-cabeça, a formação do preço de venda. Isso é feito aplicando uma taxa sobre a soma de todos aqueles custos diretos. E essa taxa é conhecida por uma sigla super importante, BDI. BDI, Benefícios e Despesas Indiretas. É um percentual que engloba tudo aquilo que não é custo direto da obra, mas que existe. Pensa no aluguel do escritório central da construtora, nos impostos sobre o faturamento e, claro, no lucro que a empresa espera ter. É o BDI que transforma o custo em preço final. E, mais uma vez, a palavra-chave é transparência. O BDI não pode ser um número tirado da cartola.
A súmula 258 do TCU é bem clara sobre isso. A composição detalhada do BDI, mostrando cada pedacinho que forma aquele percentual, tem que estar lá, explícita no edital. O gestor público precisa saber exatamente pelo que está pagando. Para fechar, vamos falar sobre o que não fazer. Com base em anos e anos de auditorias, o TCU listou as falhas mais comuns, aquelas que podem invalidar um orçamento e gerar um prejuízo enorme. Então, a pergunta é: quais são as derrapadas mais comuns que aparecem nas auditorias do TCU? Conhecer esses erros é a melhor forma de revisar o próprio trabalho e, claro, evitar problemas sérios. Anota aí alguns dos principais. Usar termos genéricos como verbas ou diversos, que não medem nada de verdade. Colocar custos que deveriam ser diretos, como a administração local do canteiro, dentro do BDI. Inflar quantidade sem justificativa. Ou, um clássico, esquecer serviços essenciais, o que com certeza vai gerar aditivos no futuro. E esse aqui é um erro clássico, mas muito importante. O custo da equipe que gerencia a obra ali no dia a dia, o engenheiro residente, o mestre de obras, isso não é despesa indireta. É um custo direto, perfeitamente mensurável e deve estar numa linha própria na planilha. Não pode estar escondido dentro do BDI. O TCU é extremamente rigoroso com isso. No final das contas, dominar esse processo todo vai muito além de preencher células numa planilha. É sobre garantir o bom uso do dinheiro público, a eficiência da construção e, o mais importante, a entrega de obras que realmente façam a diferença na vida das pessoas. E fica aqui uma reflexão. Um orçamento de obra pública é, por natureza, um documento público. Então a pergunta final é sempre esta: ele aguenta um escrutínio detalhado? Porque pode ter certeza, uma hora ou outra, ele virá. Obrigado pela companhia.